logo no capítulo inicial da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler do verso 26 até o verso 29. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 29. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém. Pai, muito obrigado mais uma vez por nós estarmos juntos na Tua casa e pela segunda vez no dia termos o privilégio de ouvir a Tua palavra, termos acesso a ela. Muito obrigado, Senhor. Ela é tudo que nós precisamos para o alimento espiritual. Não é só de pão que vivemos, mas da palavra que procede do Senhor. E é essa, Pai, que nós queremos receber essa noite. Uma palavra que venha de Deus ao nosso coração. Nós não estamos aqui para ouvir filosofias desse mundo, muito menos doutrinas de homens, mas a Tua boa palavra, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E para isso, Deus, mais uma vez eu peço graça e misericórdia e clamo pela unção do Espírito Santo sobre a minha vida, para que debaixo desse poder a palavra seja ministrada, barreiras sejam quebradas, o entendimento venha a cada um de nós, para que sejamos edificados em Tua casa essa noite. É o que eu te peço orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, o apóstolo Paulo, logo no início da sua carta aos Coríntios, ele fala sobre vocação. Vocação. A própria palavra já tem em si um significado. O chamado. Vocacionado é aquele que foi chamado por Deus. Nós temos um chamado. Deus nos chamou. E uma coisa importante a observar na Bíblia Sagrada é que Deus é soberano, irmãos. A soberania de Deus é inquestionável. E todos os cristãos devemos entender essa soberania. Deus tem a sua livre vontade e Ele faz da forma como Ele quer. E Ele também, por sua livre vontade, chama quem Ele quer chamar. Não é? Essa vontade é do próprio Senhor. E será que de fato nós, como cristãos, entendemos esta soberania de Deus? E às vezes eu fico pensando que muitos de nós, até mesmo que estamos na igreja, podem pensar que é possível manipular o Senhor, né? Que é possível de alguma forma enganá-lo, né? Que é possível de alguma forma apresentar um comportamento ou uma atitude que venha a impressioná-lo de alguma maneira. Veja, Deus nos conhece de todas as maneiras que você possa pensar. Mas o problema de muitos de nós, como eu digo, que estão na igreja, é que nós fazemos Deus a nossa própria imagem e a nossa própria conveniência. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, assim Deus nos criou. Mas o homem inverte isso e cria o seu próprio Deus. O seu próprio Deus que ele imagina, o próprio Deus que ele deseja. E assim tenta se relacionar com esse Deus que atende às suas conveniências. É um Deus do jeito que eu quero. É um Deus que de repente só me elogia, só me aplaude, só me incentiva, né? Só me coloca para cima, nunca me critica, nunca me pune, nunca corrige um erro meu. Muitas pessoas têm esse falso Deus no seu coração. Mas não é esse Deus apresentado aqui na Bíblia. O que nós vemos, e segundo então a palavra de Paulo também nos diz aqui, a respeito desse chamado e da sua soberania, o que nós vemos é um Deus que é criador. Criador de todas as coisas. E mais do que criador, é o mantenedor de todas as coisas. É aquele que sustém todas as coisas. Sem Deus, nada estaria de pé. Nem nós mesmos. A Bíblia mesma diz que a causa de estarmos de pé são as misericórdias de Deus. É por causa dela que não somos consumidos.
Então Deus tem o controle sobre todas as coisas, é dono de todas as coisas, como diz o Salmo, do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos os que habitam nela. Então o nosso Deus, ele tem essa característica, e por causa disso, ele não se deixa manipular, ele não se deixa envolver por nenhuma trama humana, pelo contrário, ele é que governa todas as coisas e é dono de todas elas. E porque ele tem esse governo absoluto, ele escolhe e decide segundo os seus próprios critérios. Hoje pela manhã nós ouvimos a palavra de Deus que nos falava a respeito da salvação, para que a gente entendesse como é a graça de Deus, como é que Deus age, como Ele concilia seu amor com a sua justiça. Foi dito hoje de manhã, se você não ouviu, depois ouça pela internet. E agora à noite nós queremos entender um pouco mais também sobre os critérios que Deus tem para escolher, os critérios que Ele tem para, de alguma forma, intervir na vida do ser humano. E isso é muito bem definido na Bíblia Sagrada, porque dessa forma Deus tem escolhido os seus servos desde o início. É dessa forma que Ele tem escolhido os seus desde o início da humanidade. Mas o homem, ele sempre é livre. O homem tem sempre a liberdade para fazer também a sua escolha e sofrer as consequências dela. Veja, quando Jesus escolheu os 12, dentre eles estava um chamado Judas Iscariote, você lembra? Judas foi um escolhido por Jesus? Foi ou não foi? Foi. Mas Judas, de acordo com a sua liberdade de ação, com a sua liberdade de arbítrio, ele escolheu um outro caminho. Embora tenha sido escolhido por Deus, ele não escolheu Deus. Ele escolheu a sua conveniência, o seu propósito, ele escolheu a sua ideia e através disso ele partiu para a sua escolha. Então nós temos que entender a soberania de Deus, a maneira que Ele usa, os critérios que usa para fazer as suas escolhas, mas também a nossa liberdade de escolha e as consequências que nós sofreremos se recusarmos a escolha de Deus sobre a nossa vida. Lá no final da sua Bíblia, talvez na última página, no livro de Apocalipse, no capítulo número 22, a Bíblia quase terminando traz aqui um conceito muito importante a partir do verso 14. Diz assim: bem-aventurados ou felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esses são felizes, esses são bem-aventurados, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Cristo e por isso têm direito a acessar a árvore da vida. E por isso também entram na cidade pela porta. Mas olha o que diz o verso seguinte: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então Deus nos coloca diante de escolhas, de caminhos. Ele pode nos escolher, mas eu também preciso escolhê-lo. Eu também preciso decidir obedecê-lo. Eu preciso decidir buscá-lo, trazê-lo para a minha vida. E os critérios de Deus nós vamos ver no texto que lemos aqui nesse início de mensagem, porque o texto de Paulo fala das escolhas de Deus e Paulo nos chama a atenção para esses critérios. Voltando então ao texto em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 26, está escrito assim: irmãos, falando conosco, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo está nos fazendo pensar. Ele está dizendo: irmãos, reparem, pensem um pouco, reflitam a respeito do chamado de cada um de vocês. Olhem para vocês mesmos e percebam
a maneira como vocês foram chamados e por que foram chamados. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então a primeira coisa que Paulo diz é: repare, preste atenção. Olhe para a sua vida e veja que você não se encaixa em nenhum desses critérios que o mundo utiliza. O mundo utiliza esses critérios aqui para fazer as suas escolhas. Mas vocês foram escolhidos por nenhum desses critérios. A escolha é completamente diferente. Paulo diz para a gente pensar nisso, para a gente reparar nisso. Ele nos chama a atenção. Para que você foi chamado? Por que você foi chamado? O que você tinha que fez com que Deus te chamasse? Não é nada disso que o mundo usa. Não é a sabedoria, não é poder, não é o nobre nascimento, não é nada disso que te tornou um escolhido do Senhor. E assim a Bíblia vai nos mostrar em vários outros textos. Então, primeira chamada de Deus, vamos pensar um pouquinho. Vamos refletir, vamos raciocinar por que nós fomos chamados por Deus. E você foi chamado com um propósito. Deus não chama apenas por chamar, mas aqueles que Ele chama, Ele também dá um propósito. E como Ele fez com seus discípulos, usando aqui o texto de João, no capítulo número 15, no versículo 16, quando Ele fala com os seus discípulos, Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Olhou para os discípulos e disse: não foram vocês que me escolheram. Fui eu que chamei cada um de vocês. Fui eu que escolhi cada um de vocês. E aí ele continua dizendo: eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedizes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, dois conceitos Jesus apresenta aqui. Primeiro, Ele não foi escolhido, foi Ele que escolheu. E escolheu com um propósito, uma designação. Ele escolheu e nos deu uma missão. E a missão que Ele deu aos discípulos é a mesma que deu a nós. E é muito simples, que nós possamos ir e dar frutos. Produzir frutos. A Bíblia fala de frutos dignos de arrependimento. A Bíblia fala do fruto do Espírito Santo que está em nós. Tudo isso tem que ser produzido na nossa vida. Então, houve uma escolha, é evidente, mas eu preciso corresponder a essa expectativa de Deus quando Ele me escolheu. Então, o fruto precisa ser produzido, o fruto precisa ser exibido. E segundo diz a Bíblia também pelo apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, no versículo número 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno do quê? Da vocação a que fostes chamados. Eu fui chamado, eu não merecia, eu não tinha grandes predicados, eu não tinha grandes qualidades que justificassem o meu chamado. Como Paulo diz, eu não era poderoso, eu não tinha um nobre nascimento, eu não tinha nada disso que pudesse fazer com que eu merecesse este chamado. Mas uma vez que eu fui chamado, como diz Paulo aqui em Efésios 4, ande de modo digno da vocação. Ande de acordo com a vocação, com o chamado que você recebeu. Se você foi chamado, a sua vida precisa mudar. E você precisa andar de uma maneira que justifique esse chamado. Veja, eu não sou chamado porque eu já andava bem. Não. Jesus chamou gente que não era nada boa. Jesus chamou gente que era complicada. Mas a partir do chamado, Ele espera que essas pessoas mudem de vida. Entendeu isso? Ele não chamou os santinhos, mas a partir do chamado, Ele espera que eles sejam santos. Entende isso? Ele não chamou os melhores, Ele chamou gente complicada, mas Ele espera que a gente ande de acordo com a vocação e com o chamado que nós recebemos. Voltando ao texto lá do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, onde estávamos lendo a partir do versículo 26,
quando ele coloca aqui as circunstâncias e as qualidades, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele disse, você foi chamado por Deus. E o critério de Deus não é nenhuma dessas coisas aqui. Deus não te chamou porque você é muito sábio. Deus não chamou você porque você é muito poderoso. Deus não chamou você porque você tem uma boa família. Esse não é o critério. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você, você não merecia ser chamado. Não tem nada no seu currículo que faça você se tornar merecedor. Por isso eu digo, ouça a mensagem de hoje de manhã e você vai ter um entendimento melhor sobre isso. Não há nada que nós pudéssemos apresentar como currículo para Deus, para dizer, olha, vou escolher esse camarada, porque esse cara é bom. Não. Nenhum de nós é bom. Nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Então eu não merecia essa escolha. Não foi pela sabedoria, porque a mesma sabedoria que o homem sente, ela própria o satisfaz. Ela própria é a sua recompensa. Então, não foi porque sou sábio, não foi porque eu tenho poder ou influência, porque isso é o que a sociedade usa para escolher alguém. A sociedade aplaude aquelas pessoas que têm poder e influência. A sociedade fica vidrada nessas pessoas e também não foi isso que Deus usou. E também não foram as nossas origens, o nobre nascimento. Isso serve muito bem nesse mundo para garantir uma herança, mas uma herança no mundo. Ah, minha família, eu terei herança dessa família, mas nada disso tem valor significativo diante de Deus, segundo nos diz o apóstolo Paulo. E aí, a partir disso, no versículo 27 e no 28, ele diz, pelo contrário, ou seja, não foi nada disso, muito ao contrário disso tudo, Deus escolheu, agora os critérios de Deus, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Então os critérios de Deus são bem diferentes do que a gente possa imaginar. Talvez sejam até diferentes dos nossos critérios. Quando você escolhe alguém, quando você chama alguém para estar ao seu lado, quando você contrata alguém na sua empresa, quando você vai fazer algum tipo de seleção, você vai usar esses critérios, mas não são esses critérios que Deus utiliza. Ele escolhe aqueles que não têm diante do mundo nenhum destaque aparente, né? E Paulo deixa isso claro. São as coisas loucas, são as coisas que não são evidentes, né, por suas sabedorias. Ele escolhe as loucas para envergonhar os sábios, escolhe as fracas para envergonhar os fortes. Então eu fui escolhido, porque eu sou meio louco. Você foi escolhido, porque você é meio doido, sabia? Porque você é fraco. Não é porque você é o bambambam. Não é porque você é o cara. No mundo a gente escolhe o cara. Esse cara eu quero. Não. Nós não fomos escolhidos porque nós somos essas coisas. São as coisas loucas, as coisas fracas, as humildes, as desprezadas, porque essas são as pessoas que Deus pode transformar. Como disse Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico. E que o médico vai fazer na vida de alguém que já tem toda a saúde? Eles não precisam de mim. Então Jesus veio dizer o seguinte, eu vim para aqueles que precisam de mim. Eu vim para transformar a vida daqueles que precisam de mim. Veja, o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro, vamos ler lá no final da sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, no versículo 5, diz assim, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns para com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Deus não chamou gente muito qualificada, porque quanto mais qualificado eu sou, mais soberbo eu me torno.
mais senhor de mim mesmo eu me torno, mais convencido eu sou. E Deus aqui diz através de Pedro que isso não funciona com ele, porque ele resiste a esse tipo de gente. Mas aos humildes ele concede graça. De manhã você entendeu o que era graça. Graça é aquilo que a gente não merece. Mas é isso que ele dá aos humildes. Ele dá também a eles o que eles próprios não merecem. A humildade não me faz merecedor de nada, mas ela deveria ser um estado constante na nossa vida. É por isso que Deus aqui diz, através do apóstolo Paulo, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, ou pelo menos as que se acham, né? Porque existem pessoas que se acham, né? E como se acham? E Deus está dizendo, não, o meu critério não é esse. Deus escolhe aqueles que Ele sabe que vão depender dEle. Nunca estarão se achando autossuficientes, que nunca estarão se achando independentes, porque essas palavras não combinam com o nosso relacionamento com Deus. Eu posso até tentar ser autossuficiente no mundo, eu posso tentar ser independente no mundo, mas em relação a Deus, nunca serei autossuficiente. Em relação a Deus, nunca serei independente. Sempre estarei na dependência da sua graça, na dependência da sua misericórdia, que me sustenta, que não me deixa ser consumido, como diz a Bíblia Sagrada. Então Deus escolhe aqueles que vão depender. Não são, não têm, não sabem, não podem, como Paulo diz aqui, não é? Mas nele tudo são, tudo têm, tudo sabem e tudo podem, como Paulo mesmo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Deus escolheu aquele que não pode nada, mas nele tudo pode. Aquele que não sabe nada, mas nele tudo aprende, tudo sabe. Então esses são os critérios da escolha de Deus. Como o próprio Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 19, vamos ler aqui, Lucas 19, 10. Você já deve saber de cor esse versículo, não é? Mas vou lê-lo junto contigo. Diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? O perdido. O perdido, não o bom, não o sábio, não o que se acha, não o que acha que sabe muito bem o que está fazendo, não aquele que sabe, que pensa, né, que sabe onde está, que sabe o que está fazendo, não. Ele veio buscar o perdido, aquele que está completamente perdido. Então são esses que o Senhor veio buscar e são esses que Ele escolheu. E como diz também o Evangelho segundo Marcos, que eu citei aqui para você, Marcos, vamos ler agora, Evangelho segundo Marcos, capítulo número 2, versículo número 17, está escrito assim, tendo Jesus ouvindo isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Foram esses que Jesus veio salvar. Não os sãos, não os justos, mas os doentes, os pecadores, as coisas loucas, não é? As coisas sem sabedoria. Foram esses que Deus veio buscar para salvar, porque são esses que Ele pode transformar. Então, queridos, como nós temos visto ao longo da história, talvez esteja na história de muitos aqui, pessoas que eram fracas, pessoas que tinham diversos problemas, mas chamadas por Deus, salvas por Jesus, se transformaram em pessoas fortes. Espero que seja essa a sua história, não é? Você era fraco, mas agora com Cristo você se tornou uma pessoa forte. E na história do Evangelho está cheio de casos assim, de gente que não valia nada, mas que com Deus foi transformada. Veja um exemplo no Antigo Testamento, na vida do profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, que narra aqui a sua chamada. Olha o que acontece no versículo número 5. Isaías capítulo 6, versículo número 5 diz, então disse eu, ai de mim,
estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, ao ser chamado, reconhece diante de Deus a sua impureza, a sua incapacidade. Ele não se enxerga como capaz de assumir a missão que Deus estava dando a ele, porque ele disse: eu tenho um problema, minha boca é suja. Eu tenho um problema, eu moro num lugar em que todo mundo tem a boca suja também. Então como é que eu resolvo isso? Mas Deus não veio chamar os bonitinhos, não veio chamar os que já estão falando bonitinho, não. Ele veio chamar esses aqui, que falam um monte de bobagem, mas depois são transformados por Deus. E se transformam em boca de Deus para o mundo. Não é o caso de Isaías, que foi um profeta tremendamente usado por Deus, mas no início do seu chamado, tinha ele algum mérito, tinha ele algum currículo? Não, pelo contrário. Era um cara de boca suja que morava na região de gente de boca suja também, mas ali Deus veio, transformou, e a Bíblia diz que com o anjo, com Atenaz, tira uma brasa do altar, coloca sobre a boca de Isaías, queima toda a impureza e transforma ele em boca de Deus na sua época. Então essa é a história do que o Senhor faz quando Ele salva. Veja mais o que diz também Juízes, o livro de Juízes traz outro exemplo também, bastante significativo, no capítulo 6, no verso número 5, falando aqui de Gideão, você conhece a história. Diz assim: pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tenda, em tanta multidão que não se podiam contar, e nem eles nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Eu li o texto errado, né? 15, 16, ao invés de 5. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quando Deus foi escolher Gideão para se tornar juiz e libertador em Israel, não procurou o da família importante, não procurou o da sociedade, não procurou aquele homem de uma origem nobre. Muito pelo contrário, o que Gideão diz aqui: quem sou eu, Senhor, para cumprir isso aí? Quem sou eu? A minha família é a mais pobre, e eu o menor da casa de meu pai. Ainda que o Senhor escolhesse a minha família, tinha gente melhor na minha família. Já não entendo escolher a minha família, que não significa nada, ainda mais me escolher. Mas é assim que Deus faz. Não são os nobres que são escolhidos, mas são aqueles que Deus pode transformar. Se você foi escolhido, é porque Deus quer transformar a sua vida. Lembra do de manhã? Vá e não peques mais. Há uma transformação que Deus quer realizar. Há uma transformação que precisa ser feita. Porque Ele não veio salvar o bonzinho. Ele não veio salvar o são, mas o doente, o pecador. Então é esse tipo de gente que Deus pega assim mesmo, com esses critérios muito loucos, não é? Pega essas pessoas e transforma essas pessoas. E Gideão se transforma num libertador para Israel. Mesmo não tendo origem, mesmo não tendo estirpe, não é familiar, não, mas ele é escolhido, de origem humilde, mas é ele que é escolhido. Então Deus escolhe aqueles que estão prontos para serem transformados. Aqueles que estão prontos também para renunciar. Por isso a chamada ao cristianismo, a chamada aos discípulos é para renúncia, é renunciar. E é mais fácil renunciar quando você não tem muita coisa em jogo, quando você não tem muito para perder, não é? Mas quem tem muito para perder, pensa duas vezes. E a Bíblia traz exemplos desses que a gente precisa entender. Primeiramente, olhando para esses discípulos que Jesus chamou, com esses critérios tão doidos, assim como diz Paulo, olha o que acontece com cada um deles. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 11, veja só como se dá com a escolha desses discípulos. Lucas capítulo 5, verso número 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Tiago e João deixaram tudo
e seguiram Jesus. Deixaram os barcos, deixaram a profissão, deixaram as perspectivas e seguiram Jesus. No mesmo capítulo, verso 27 e verso 28. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, um cobrador de impostos, judeu que cobrava impostos de judeus para dar aos romanos, um homem sem muito boa reputação, parecido com Zaqueu. Chamou Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. O que Levi fez? Se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Deixou tudo e foi atrás de Jesus. Quem escolheria Levi para uma missão tão nobre, com a vida que ele tinha, com a má fama que ele tinha? Mas Jesus o escolheu porque ele poderia ser transformado por Jesus, porque ele aceitou a escolha, porque ele creu, porque ele se colocou à disposição e, segundo a Bíblia, deixou tudo e o seguiu. Agora veja um exemplo contrário disso em Mateus capítulo número 19. Mateus capítulo número 19, no versículo 21 e no versículo 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de quê? De muitas propriedades. Um exemplo exatamente ao contrário. Um jovem cheio de boa intenção no coração, cheio de religiosidade, chega para Jesus interessado em saber o que fazer para herdar o reino dos céus. Um jovem preocupado com a sua alma, com a sua salvação, pergunta a Jesus o que ele tem que fazer. Jesus fala dos mandamentos e diz: isso eu já faço, isso para mim é tranquilo. Aí Jesus diz assim: então falta uma coisa para você. Falta você se enxergar como perdido. Porque eu não vim salvar justos, eu vim salvar pecadores. Falta você se enxergar como alguém que precisa de fato de Deus e que não se confia na sua obediência, que não se confia no seu bom comportamento, mas que reconhece que precisa de graça e de misericórdia. Então Jesus diz a ele: vende o que você tem e me segue. Mas nesse momento ele tinha muito a perder. A Bíblia diz que ele era dono de muitas propriedades, e aí ele fracassa porque ele não quis deixar tudo. Ele podia ter feito como Levi, deixou tudo e o seguiu. Naquele momento ele podia deixar tudo e seguir Jesus. E como disse mesmo Jesus: todo aquele que deixar qualquer coisa por mim vai receber muito mais depois. Jesus disse isso explicitamente. Mas ele não quis deixar, então ele ficou para trás. Em Lucas, no capítulo 14, no versículo 33, também está escrito, eu quero ler junto contigo, Lucas 14, verso número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E essa renúncia, não pense você que se relaciona apenas com bens materiais. No caso do jovem, ele era dono de muitas coisas, mas o que Jesus não queria não era o dinheiro dele. O que Jesus queria era o coração dele. Mas a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então o coração dele estava nos bens, ele estava apegado àquilo ali. Para Deus tanto faz se tem, se não tem, se vende, se não vende. O que ele quer é o coração. O que ele quer é a prioridade. Por isso que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o primeiro lugar tem que ser de Deus. O primeiro lugar tem que ser do reino. E é isso que está em jogo aqui. Então, quando Jesus diz isso, o que ele está esperando é exatamente essa decisão, exatamente esta atitude. Renuncia a tudo quanto tem, porque senão não pode ser meu discípulo. Então, o jovem falhou nisso. E muitos também têm falhado nesse quesito. Porque o chamado de Deus, a escolha de Deus, dessa maneira tão louca, não é? Tão sem critério como seria no mundo, essa escolha precisa de ter também da nossa parte uma contrapartida, uma escolha por Ele, uma entrega a Ele e uma esperança somente nele. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, vamos ler, para estar a Bíblia dizendo o seguinte:
Lucas capítulo 9, verso número 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Judas não quis isso. Judas não quis essa opção. Foi escolhido, mas não escolheu. Foi chamado, mas não se rendeu. Foi escolhido, mas não abandonou tudo por Jesus. Ainda tinha as suas ideias, as suas convicções, os seus pensamentos. Não se negou a si mesmo, mas seguiu o que a sua consciência dizia. Então essa é a grande diferença. Volta comigo para a gente terminar lá em 1 Coríntios, no texto que nós lemos, no capítulo número 1, aonde estávamos lendo do verso 26 ao verso 29, quando Paulo nos manda refletir, pensar, avaliar a respeito da nossa vocação e do nosso chamado, como nós lemos aqui. Depois de dizer que Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, como eu disse a você, ele está falando de nós, coisas loucas, né? Ele está falando de nós sem sabedoria, ele está falando de nós sem força, mas uma vez que estamos com ele, ele nos dá força, ele nos dá sabedoria. Uma vez que estamos com ele, ele muda a nossa vida por completo. Mas no final do texto, Paulo diz a razão disso tudo, no verso 29. Leia comigo. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Todos nós sabemos o que diz a Bíblia quando fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a Bíblia fala que nós não somos salvos pelas obras. Não, é pela fé. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Para que ninguém ache que é alguma coisa. O grande problema do homem é achar que é alguma coisa. O homem hoje está cada vez mais se afastando de Deus porque ele confia somente na ciência que ele acha que ele mesmo desenvolveu. Então ele se acha muito inteligente para crer em Deus, ele se acha muito bom para crer em Deus, ele se acha o centro do universo, não é? Então o homem não consegue se submeter a Deus, porque o homem está com seu ego lá em cima, está inflado, não é? Porque o homem se acha, mas esse homem que se acha jamais será escolhido por Deus, porque Deus escolheu de uma maneira completamente diferente desse critério. E ele faz isso exatamente como diz Paulo, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Na presença de Deus, o que eu posso dizer de mim mesmo? Se você pudesse encontrar com Deus agora, o que você diria para Ele? O que você falaria? Contaria o seu currículo? Diria as coisas que você fez? Eu pediria misericórdia. Eu clamaria por misericórdia. Eu não colocaria nenhum feito meu, porque nada do que eu tenha feito, por melhor que tenha sido, me justifica diante de Deus. Dependo totalmente da sua graça e da sua misericórdia. Que nenhum de nós se glorie na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Abra teu coração para Deus. Reconheça esse chamado. Como Paulo disse aqui, repare nessa vocação. Repare nela. Veja como você foi chamado, o que você era e o que você é agora. O que você era e o que o Deus pode fazer na sua vida e o que tem feito nela. E entenda que todas as coisas que Deus tem feito, a glória é para Ele. Que Ele é que deve ser honrado e glorificado pela sua vida. Por melhor que você tenha se tornado, a glória é de Deus. Porque não era bom, você não era bom a ponto de ser chamado, você foi chamado sendo ruim, sendo doido. Mas Deus pegou você, chamou e transformou, e hoje tem feito alguma coisa boa através da sua vida. Então você agradeça a Deus e diga: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo teu chamado. Me ajuda a deixar tudo para te seguir. Me ajuda a deixar sempre o Senhor em primeiro lugar. Me ajuda, Pai, a negar a mim mesmo, colocar sempre o Senhor em primeiro lugar na minha vida, porque é isso que eu preciso, Pai.
não para ganhar alguma coisa do Senhor, porque tudo já ganhei, que darei por tantos benefícios que o Senhor tem feito a mim. Não há nada que eu possa dar a não ser tomar o cálice da salvação, a não ser reconhecer que eu dependo completamente do Senhor. Pai, fala conosco mais uma vez essa noite. Fala ao nosso coração, corrige nossos pensamentos, Pai. Corrige a doutrina no coração de cada irmão, Senhor. Não sei o que cada um ouviu ao longo de sua vida. Muitas igrejas até ensinando coisas erradas. Pai, em nome de Jesus, conserta tudo isso. Coloca a nossa mente no lugar certo, Pai. Não deixa a gente se exaltar, não deixa a gente se achar alguma coisa. Nos coloca na posição de dependência completa do Senhor, Pai. Não deixa que a gente pense de nós mesmos mais do que convém pensar. Tira esse orgulho do nosso coração, essa vaidade, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa cada um dos teus filhos nesse lugar, com uma ideia correta, com um pensamento correto, de acordo com a tua palavra, Pai. Tira toda a vaidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus.